Presos os suspeitos de terem esquartejado um corpo e deixado em malas perto do cemitério. Comércio continua apresentando queda nas vendas no Amazonas e, mesmo assim, tem um dos melhores desempenhos desde agosto de 2015. E na cobertura das eleições 2016, o entrevistado ao vivo no estúdio é o candidato Silas Câmara, do PRB. Agora, no A Crítica na TV. Eleições 2016. O A Crítica na TV começa essa edição dando continuidade à série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Manaus. A ordem foi definida por sorteio com a presença de representantes de todas as coligações. E o regulamento foi homologado junto ao TRE. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 20 minutos no total, para responder aos questionamentos. Lembrando que, pelas regras da emissora, não é permitido ofensas nem citações dos adversários políticos durante as respostas. Nosso convidado de hoje é o candidato Silas Câmara, do PRB. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do A Crítica na TV. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Candidato, o nosso tempo começa a contar a partir de agora, nos 20 minutos, na regressiva ali no cronômetro. Candidato, o senhor tem uma atuação importante dentro da comunidade evangélica, na Assembleia de Deus. Com certeza, o voto, o apoio desses evangélicos vai ser muito importante durante a sua campanha. Como é que o senhor pretende conquistar também o apoio de outros grupos da sociedade, de outras religiões, para não se manter apenas com o eleitorado fiel? Fazendo o que eu faço há 20 anos. Sou deputado federal no 5º mandato, fui eleito a primeira vez com 38 mil votos, a segunda com 72, a terceira com 104, a quarta com 127 e a quinta com 167 mil votos, com votos em todos os municípios, em todos os bairros, em todas as sessões e em todas as urnas. Sou, inclusive, o único caso da política do Amazonas de um deputado federal que concorre a 5 eleições sucessivas, aumentando sempre o número de votos. Uma prova que não merece nem questionamento de que o nosso trabalho ele é em defesa do povo do Amazonas e do povo manauara. O senhor fala no seu plano de governo de criar 4 subprefeituras, nas zonas sul, leste, norte, oeste. Como é que o senhor escolheria, então, esses subprefeitos, essas secretarias? O senhor já tem um planejamento? Como é que vai ser essa sua gerência executiva? Critério técnico e pessoas que não tenham em si o conceito de que não podem ser demitidas. Na nossa prefeitura, nós vamos fazer um governo estritamente técnico e vamos trabalhar muito com a comunidade. O nosso projeto prevê uma sede executiva, 4 subprefeituras, como você falou, e dentro das subprefeituras, o Conselho Comunitário, que será composto dos presidentes de bairros, conjuntos e comunidades. A cada 30 dias, o prefeito vai à subprefeitura, trata com o Conselho Comunitário, com a presença do Comitê de Governança, que é composto dos secretários executivos e subsecretários e subprefeitos, junto com o nosso subprefeito, com o nosso vice-prefeito e os vereadores, os assuntos da comunidade, qualidade dos serviços, investimentos, urgências, necessidades mais emergentes, e assim se empodera a comunidade, ou seja, traz a população para o centro de decisões do governo municipal. Eu acho que isso é muito importante e a população merece, nesse momento, essa transparência e essa convivência direta com o poder. Durante suas campanhas, o senhor frisa muito em 2 linhas, na segurança e também nessa questão de ouvir o público, ouvir a população. Só que ouvir a população é uma obrigação de todos os candidatos. E segurança, a função maior é do Estado. A gente não vê, por exemplo, propostas concretas, detalhadas, objetivas, de políticas ambientais, por exemplo. Como é que o senhor avalia esse direcionamento? Sua prioridade, então, é a segurança? Não, eu acho que você não leu o meu plano de governo. A minha proposta de governo, ele tem as alternativas que a população de Manaus precisa no conjunto da obra. Nós tratamos de segurança pública porque 61% das pessoas que moram em Manaus dizem que o maior problema de Manaus é segurança pública. Tratamos de educação porque a população de Manaus está reclamando em 21% da educação. Tratamos de saúde porque a saúde, de fato, precisa ser reorganizada. Tratamos, por exemplo, do sistema viário, porque ninguém contesta que Manaus está um buraco só.
Tratamos de transporte público porque toda a população questiona a qualidade do transporte público, inclusive o preço da tarifa. E tratamos do meio ambiente, que no conjunto da obra é uma questão que até por se tratar Manaus, de uma capital-estado, que está colocada geograficamente no centro de um estado que tem 98% do seu território preservado e que seus questionamentos ambientais dizem respeito à preservação imposta, inclusive pelo governo federal, em toda a região do estado, que empurrou a população pelo modelo econômico para a capital, que é Manaus. Portanto, tem que ter, de fato, soluções para as questões ambientais, e nós tratamos isso de forma muito clara. Primeiro, começando pelo começo, que é a educação ambiental. Trazer essa matéria para que os alunos nas escolas municipais já discutam, debatam e se conceituem sobre a necessidade e como tratar esse assunto. Segundo, a preservação, obviamente, dos nossos mananciais, dos igarapés, que é uma questão que hoje já é tratada de forma muito superficial, apenas tirando o lixo e nada de prevenção. Portanto, no nosso programa de governo, nas nossas propostas de governo, há propostas para todos os problemas da cidade de Manaus, pode acreditar nisso. Quando o senhor fala de segurança, a gente está falando aqui porque segurança é uma função do Estado. E quanto é que o município poderia estar disposto a gastar em segurança, já que a gente vê tantas prioridades, né? Saúde, educação, como o senhor acabou de falar. Primeiro, com o dinheiro que o município tem. Manaus arrecadou neste governo 5 bilhões a mais, ninguém contesta isso, do que o outro governo. Segundo, porque segurança pública, conforme a Constituição, é dever do Estado, vírgula, mas também direito do cidadão. E na questão do direito do cidadão, o município tem dever de atuar e agir. Iluminação pública é segurança pública. Dar acessibilidade às unidades móveis de carros da Polícia Militar e da Polícia Civil é segurança pública e é dever do município. A Guarda Municipal, que está completamente abandonada e na nossa administração vai ser reaparelhada, vai ser, inclusive, dotada de mais homens com capacidade de treinamento de ponta, com a compra de horas vagas de policiais militares, civis e corpo de bombeiros, é possível a gente colocar, por exemplo, um guarda municipal em cada prédio público municipal que hoje deixou de ter. E as câmeras que têm os prédios públicos hoje, para você ter uma ideia, elas não se comunicam com a segurança pública do Estado. Portanto, tem várias iniciativas que a Prefeitura fazendo e faremos, inclusive com a implantação do Ronda Comunitário, nós vamos trazer sim a pauta da segurança pública para o centro de decisão da Prefeitura Municipal de Manaus também. Sem comprometer o orçamento, então, dos outros setores? Lógico, até porque com o enxugamento da atividade meio, tendo a Prefeitura apenas 2 endereços, que é a sede executiva e as 4 subprefeituras, nós vamos ter recursos e com sabedoria e priorizando e principalmente com transparência, vamos sim fazer Manaus ser construída numa cidade melhor para se viver, inclusive na segurança pública. Bom, como o senhor falou, eu li sim no seu plano de governo sobre todas as questões, inclusive sobre educação. O senhor fala de escolas em modelos de tempo integral, falando de artes e esporte, tudo integrado, para que você tenha mais, que a comunidade possa se sentir assim melhor aproveitada. Como é que o senhor pretende, então, instalar essas escolas de tempo integral? Em que locais da cidade, em que zonas e quantas escolas o senhor conseguiria instalar? Essa é uma boa pergunta, até porque a Prefeitura atual gasta 45 milhões de reais por ano de aluguel em mais de 100 escolas que são completamente inadequadas para a atividade escolar, e nosso governo, nosso plano de governo, propõe a reorganização da rede física em endereços adequados, com construções de novas escolas para ensino de tempo integral, sendo que nessas escolas a área pedagógica, por exemplo, será tratada por um diretor e a manutenção da área administrativa, por exemplo, da rede física, será um outro diretor. Portanto, cada escola terão 2 diretores, um para cuidar da área pedagógica e outro para cuidar da área da administração, ou seja, da área física, do prédio, enfim, dessas questões ligadas à administração do dia a dia, para melhorar a atenção do diretor à área pedagógica. Essas escolas de tempo integral, nós pretendemos construir, primeiro com o recurso que a Prefeitura já tem para construir, basta se reorganizar essa questão financeira da Prefeitura, que hoje é completamente desconhecida, inclusive da população. Mas mais do que isso, a Prefeitura acaba de anunciar, por exemplo, empréstimo e já recebeu dinheiro, está tapando o buraco com parte e parte vai investir em custeio, uma prova de que a economia, que as finanças da Prefeitura não estão tão organizadas assim. É um financiamento de 150 milhões de dólares, cerca de 600 milhões de reais. Se a Prefeitura conseguir dinheiro para tapar buraco
e conseguir o dinheiro para custeio, não vai ser difícil a prefeitura, que tem uma capacidade de endividamento ainda de 8 bilhões, conseguir recurso financiado de instituições internacionais e até buscar recurso, por exemplo, no governo federal. Só para você ter uma ideia, o governo do estado está construindo 14 escolas de tempo integral com dinheiro do governo federal. O que precisa, na verdade, é a prefeitura ter um prefeito que não tenha barrismo, não tenha limitações, nem com partidos políticos e nem com pessoas. Se relacione com todas as pessoas, bem com o governo do estado, bem com o governo federal. E isso, nesses 20 anos, eu aprendi como deputado federal, já que convivi com ministros, com o presidente da República, com governadores e diversos prefeitos, e graças a Deus tenho boa convivência com todos e noção de prioridade. E é isso que nossa prefeitura vai fazer: priorizar a educação com construção de escolas para ensino de tempo integral. Em relação às escolas em prédios alugados, qual é o seu objetivo? Meu objetivo, primeiro, é fazer uma auditoria, porque todo o ano de 2016, mais parte do ano de 2015, a Prefeitura se viu envolvida em vários escândalos referente a preço de aluguéis de prédios públicos, inclusive com o próprio TSE condenando um ex-secretário a devolver 5 milhões de reais. Depois foi revisto isso, mas a prova é que existe alguma coisa para ser reorganizada, é que o próprio TSE disse que tem alguma coisa que não está correto. Portanto, vamos primeiro fazer um diagnóstico de tudo isso. Obviamente que ninguém desocupa um prédio do dia para a noite, mas com certeza absoluta, no final de 4 anos, o Manaus terá uma educação melhor, tanto na área física como também na área pedagógica. O senhor tem quantidade de escolas que o senhor conseguiria viabilizar? Bem, com 45 milhões, só para você ter uma ideia, uma escola de tempo integral custa mais ou menos 14 milhões de reais. Obviamente que durante 4 anos, se nós conseguimos construir 5 escolas por ano, vamos talvez poder conseguir construir 20 escolas. Eu repito para vocês uma coisa que é muito importante que vocês saibam. O nosso plano de governo está adequado à atual situação econômica e financeira da prefeitura. O ex-prefeito arrecadou 9 bilhões. Esse vai fechar com quase 16 bilhões. 5 bilhões a mais. Vai dar para fazer, se Deus quiser, até porque nós vamos enxugar a atividade meio e vamos caprichar no investimento da atividade fim, abraçando e melhorando a qualidade de vida da população de Manaus. Candidato, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o candidato Silas Câmara, do PRB, que também vai responder questionamentos da população nas ruas. É num instante.